Hoje eu quero falar sobre uma decisão recentíssima do Tribunal de Justiça de São Paulo que acende um alerta muito sério para quem faz planejamento patrimonial, sucessório e societário por meio de holdings familiares. E o alerta é o seguinte: a distribuição desproporcional de lucros sem uma justificativa negocial real pode ser tratada como doação e gerar cobrança de ITCMD? Bom, esse tema é extremamente importante porque muita gente ainda acredita que basta colocar no contrato social uma cláusula autorizando a distribuição desproporcional de lucros e pronto, o problema estaria totalmente resolvido. Mas olha só, o Tribunal de Justiça de São Paulo está dizendo algo muito mais profundo. O tribunal está dizendo que não basta só a forma jurídica parecer correta, é preciso demonstrar a substância econômica da operação. E se a operação for vista como simples transferência patrimonial por liberalidade entre familiares, o risco de autuação, pessoal, é concreto. Então, neste vídeo, eu vou explicar o que aconteceu nesse caso, qual foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo e por que isso impacta diretamente holdings familiares. Também, quais são os erros mais comuns nesse tipo de estrutura e o que deve ser feito para reduzir esse risco tributário. Se você atua com holding, planejamento patrimonial, sucessão familiar ou reorganização societária, fica comigo até o final, porque nesse julgamento merece muita atenção. Pano de fundo do problema. Vamos começar pela base. A distribuição desproporcional de lucros em si, ela não é proibida. Do ponto de vista societário, o Código Civil até admite que em determinadas situações os sócios possam convencionar uma distribuição diferente da proporção do capital social. Esse é justamente o ponto que costuma ser usado para sustentar a validade dessas operações. Na prática, isso significa o seguinte: dois sócios podem ter participações iguais ou desiguais no capital, mas decidir distribuir os lucros em percentuais diferentes desde que exista uma base jurídica e econômica para isso. Até aqui, tudo bem. O problema começa quando? Quando essa distribuição desproporcional é utilizada na prática como uma forma de transferir patrimônio entre familiares, vocês entendem? Sem uma justificativa empresarial concreta, objetiva e documentada. E é exatamente aqui que entra o ITCMD, que é o Imposto sobre Causa-Mortes e Doações, tá? Porque se a operação não for vista como uma distribuição legítima de lucros, mas sim como uma liberalidade de um sócio em favor de outro, o fisco pode sustentar que houve doação. E aí, pessoal, se houve doação, o imposto que entra em cena é o ITCMD. Esse raciocínio ele vem sendo cada vez mais fortalecido pela jurisprudência paulista, especialmente em casos envolvendo as holdings familiares, tá? E como é que foi esse caso recentíssimo julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo? Vamos ao caso concreto, porque ele é muito emblemático, inclusive pelos valores envolvidos. No processo analisado pelo Tribunal de Justiça, o mandado de segurança havia sido concedido em primeiro grau. Para anular o quê? Anular um auto de infração e afastar a exigência do ITCMD neste caso. Mas o que aconteceu? O Estado de São Paulo recorreu, teve o recurso obrigatório e o tribunal reformou a sentença, tá? O caso envolvia uma holding familiar. Em 2022, houve distribuição total de lucros no valor de R$719 mil. Um dos sócios dessa holding possuía 33,33333% do capital social. Pela lógica proporcional, ele deveria receber aproximadamente R$239 mil, tá? Mas ele recebeu mais que isso, 320, 322, alguma coisa assim. Eu sei que teve um excedente de mais ou menos R$82 mil. Ao mesmo tempo, outra sócia, que deveria receber cerca de 239 mil, recebeu apenas 30 mil. Segundo a autuação do fisco estadual, a diferença que ela deixou de receber foi redistribuída aos demais sócios, sendo tratada pelo fisco como uma doação encoberta sobre a forma de distribuição desproporcional de lucros, tá? A cobrança do ITCMD, no caso, foi de apenas R$3 mil. Imaginem isso. Por quê? Correspondente a 4% sobre o valor de 82 mil, considerando como uma doação recebida. Então perceba a importância desse detalhe, porque muitas vezes as pessoas entendem: ah, Bata, mas o caso é pequeno, o valor não é tão significativo, será que eu vou ter algum problema? Enfim, veja, um caso de R$3 mil que a autuação fiscal foi mantida. Não é o valor do tributo só,
muitas vezes conta, mas não é só o valor do tributo, muitas vezes é o que está por trás daquele raciocínio, tá? Então, o valor do imposto, nesse caso que eu tô citando, era relativamente pequeno diante da estrutura global, mas o ponto central não é o valor isolado do tributo. O ponto central que a gente está analisando aqui é o precedente. Por quê? Porque o raciocínio adotado pelo tribunal pode afetar inúmeras estruturas familiares que repetem essa lógica de distribuição sem uma documentação robusta, tá? Vamos lá. Qual foi a tese do Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça enfrentou a discussão principal da seguinte forma. A pergunta não era simplesmente se a distribuição desproporcional é admitida pelo direito societário. A pergunta era outra. Essa operação, na sua substância, era realmente distribuição de lucros ou era uma doação travestida? E a resposta do tribunal ela foi muito clara. Quando a distribuição desproporcional de lucros ocorre sem uma justificativa negocial idônea, ela pode corresponder na prática a uma transferência patrimonial por mera liberalidade entre os sócios. Então, em outras palavras, pode ser considerada uma doação. Aliás, eu sempre venho enfatizando isso em inúmeras reuniões, inúmeras perguntas, eu sempre digo, cuidado com o propósito negocial. Tem sentido isso que está sendo feito? Lembre-se agora, reforma da tributação da renda. Muitas pessoas colocaram familiares nas holdings operacionais. E eu pergunto, qual é o propósito negocial de você colocar a sua esposa dentro da sua holding operacional de médicos? Qual é o propósito negocial de você colocar o seu filho naquela holding? Bem agora que houve a mudança da forma da renda, será que é uma boa ideia? Não sei. Então, nesse acordo que nós estamos analisando, foi enfatizado que a tributação não se prende à mera forma do ato, velho conhecido do direito, substância contra forma. O fato de o contrato social autorizar a distribuição desproporcional não vai sempre impedir, eu acho interessante, tá? Mas ele não vai sempre impedir que o fisco examine a realidade econômica da operação. O tribunal também destacou que a própria autoridade tributária pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos que dissimulem de alguma forma aquele fato gerador, com base no velho conhecido artigo 116, parágrafo único do CTN, tá? Então, se houver indício de simulação ou desvio de finalidade, você pode aplicar o artigo 116 mencionado. Ou seja, o que o tribunal está dizendo é o seguinte, não adianta chamar de distribuição de lucro aquilo que economicamente funciona como uma doação. Tá? E qual foi o erro fatal dos contribuintes nesse caso? E esse é um ponto importantíssimo para quem quer entender o risco prático da coisa. No processo, os contribuintes sustentaram basicamente que a distribuição era válida porque estava amparada pelo contrato social e pelo artigo 1007 do Código Civil. Mas isso não bastou. O tribunal observou o quê? Que faltou justamente o elemento mais relevante, a prova concreta da razão negocial. Havia, segundo o material juntado, apenas uma menção genérica em ata de assembleia de que a distribuição corresponderia a um prêmio pela participação e empenho de cada sócio. Só que o tribunal entendeu que isso era insuficiente, não havia um critério objetivo, não havia uma documentação concreta, não havia demonstração robusta de desempenho diferenciado, vocês entendem? Não havia uma construção probatória que afastasse a ideia de liberalidade. E esse ponto, pessoal, é decisivo, porque o julgamento mostra que cláusula genérica e ata genérica não resolvem o problema. Em matéria como essa, a prova precisa ser séria, anterior ou contemporânea à operação e coerente com a realidade da sociedade. É aquilo que eu sempre digo, você tem que ter história para contar para o fisco diante de uma autuação. E o que esse caso ensina para holdings familiares, tá? Analisando a parte prática, esse julgamento ensina no mínimo 5 grandes lições. Primeira lição, holding familiar não é blindagem automática, muito pelo contrário, o fato de a sociedade ter natureza familiar aumenta até a sensibilidade da fiscalização, porque o fisco tende a investigar se aquela distribuição foi realmente negocial ou se serviu apenas para deslocar patrimônio entre parentes. Segunda lição, previsão contratual. Sozinha não basta. Você pode ter cláusula permitindo distribuição desproporcional. Ainda assim, se não houver uma justificativa econômica real, a autuação pode vir. Então, se aparelhe com documentação idônea, tá? Terceira lição, é preciso diferenciar remuneração por trabalho de distribuição de lucros. Se a justificativa é que determinado sócio trabalhou mais, assumiu mais funções, trouxe mais resultado ou teve uma autuação relevante na gestão, isso precisa aparecer de modo coerente na estrutura remuneratória, inclusive com atenção ao prolabore quando cabível, tá? O próprio acórdão menciona que maior dedicação do sócio, em tese, deveria ser remunerada por verba própria e não simplesmente mascarada em distribuição de lucros. Quarta lição, a ausência de prova favorece a leitura de liberalidade. E em mandado de segurança, isso é ainda mais sensível, porque não há espaço amplo, como todos sabem, para uma dilação probatória. Então, se o contribuinte não entra com prova constituída robusta, a chance de êxito cai vertiginosamente. Quinta lição,
atenção, esse tema está longe de ser isolado, pessoal. O material analisado, né, nesse julgamento mostra que o Tribunal de Justiça vem consolidando precedentes no mesmo sentido, exigindo propósito negocial demonstrável e tratando a falta desse elemento como início de doação dissimulada, tá bom? Então, qual é o conceito que virou chave nesse tema e em muitos outros dentro do direito tributário? Propósito negocial, Business Purpose Test. Se eu tivesse que resumir esse julgamento em 2 palavras, estas seriam: propósito negocial, Business Purpose Test. Essa expressão virou a chave do debate e vem sendo a chave do debate sempre. A própria consulta tributária, mencionada lá no acórdão, sustenta que a distribuição desproporcional não enseja TCMD desde que justificada por razões de cunho negocial. Então a pergunta prática passa a ser: o que seria uma razão negocial idônea? Em termos práticos, estamos falando de situações como se o sócio que efetivamente gera mais negócios, o sócio que lidera determinada unidade ou projeto, o sócio que assume maiores riscos empresariais, um sócio cuja remuneração variável tenha sido objetivamente vinculada a métricas de performance ou critérios econômicos previamente definidos e adequadamente documentados, possa fazer essa distribuição desproporcional. Você tem esses documentos? Ou seja, não basta dizer que um sócio se empenhou mais, entende? É preciso demonstrar como é que esse empenho foi medido, quando isso foi deliberado, qual critério foi usado e qual documento comprova e por que isso faz sentido dentro da lógica econômica da empresa. Sem isso, a narrativa do contribuinte perde força, é uma fábula, é um mero conto, e a leitura de liberalidade ganha espaço para a atuação do fisco, tá? Quais são os principais riscos para quem usa essa estratégia? Muita gente ainda olha para esse tema pensando apenas no imposto estadual, mas o problema pode ser ainda maior, pessoal. O primeiro risco é, obviamente, essa cobrança do ITCMD sobre a parcela requalificada como doação. O segundo risco que eu consigo pensar é a multa tributária. No acórdão, é destacado que esse tipo de atuação pode vir acompanhado de sanções relevantes e a jurisprudência paulista já vem mantendo multas em certos patamares elevados. O terceiro risco é reputacional estratégico, porque uma estrutura de planejamento patrimonial que deveria gerar segurança passa a produzir contencioso, tá? Quarto risco é o efeito cascata. Dependendo do caso, uma inconsistência na distribuição pode abrir discussões paralelas em outras frentes, inclusive em temas federais ou em obrigações acessórias, especialmente se a documentação societária, contábil e fiscal não conversa entre si. Então esse não é um tema pequeno, é um tema de governança, de compliance e de estratégia patrimonial. Vocês entendem? Me perguntam, como reduzir o risco na prática? Agora vem a parte que mais interessa para todos nós, empresários, famílias de empresários, contadores, advogados, pessoas que estão pensando nisso, pessoas que estão sofrendo com a tributação. Como reduzir esse risco? Primeiro, criar critérios objetivos no contrato social ou em algum documento societário adequado. Não basta uma cláusula aberta, é importante prever critérios concretos, tá? Como receita gerada, metas, margem de contribuição, função exercida, o risco assumido por aquele sócio na sociedade ou uma métrica que tenha lógica empresarial. Segundo, façam atas detalhadas. A ata não pode ser peça decorativa. A ata precisa registrar a razão negocial específica daquela distribuição. Precisa mencionar o contexto, os resultados, o desempenho, o critério usado e a coerência econômica da deliberação. Terceiro, separar remuneração por trabalho de remuneração por capital. Misturar tudo é um erro clássico, pessoal. Se existe autuação operacional relevante, isso precisa ser analisado também na lógica do prolabore e da estrutura remuneratória adequada. Quarto, manter um dossiê probatório com relatórios, indicadores, contratos, pareceres, documentos de performance e registros de deliberação. Veja, em matéria tributária, a documentação é parte da própria estratégia, é parte do seu próprio escudo, tá? Quinto, avaliar se a operação pretendida não é, na verdade, uma doação. Essa reflexão, ela acaba sendo muito importante, porque às vezes a tentativa de vestir uma doação contra a roupagem cria mais risco do que segurança, vocês entendem? Em alguns casos, pode ser mais coerente estruturar a transferência patrimonial pelas vias próprias do planejamento sucessório, com a tributação correspondente com instrumentos juridicamente adequados, do que você tentar travestir um ato para você evitar a tributação e levar um baita auto de infração que vai vir ser licado daqui a um tempo. Olha, um exemplo prático para aproximar a gente desse caso. Vamos pensar o seguinte, imagina uma holding com 3 sócios, todos parentes. Cada um tem 1/3 das cotas, mas no fim do exercício, um deles recebe muito mais do que os demais. No papel, a justificativa é que ele participou mais do negócio. Só que não existe contrato com critério de performance, não existe ata detalhando isso, não existe relatório de resultados, não existe uma estrutura clara de prolabore, não existe uma
documentação objetiva. Então, nesse cenário, o risco é enorme, porque para o fisco isso pode parecer exatamente o que o Tribunal de Justiça enxergou nesse caso que nós estamos analisando. Uma distribuição formalmente societária, mas materialmente equivalente a uma transferência gratuita entre familiares. Agora você imagine um outro cenário. Uma sociedade de serviços define previamente que parte da distribuição variável seguirá critério objetivo ligado ao faturamento individual, à carteira gerada, à margem de contribuição ou ao projeto liderado por cada sócio. Isso é formalizado, é aprovado, é contabilizado, é comprovável. Aí, pessoal, a conversa muda. Vocês dão elementos para que o advogado possa fazer a defesa. Que a distribuição desproporcional passa a ter aderência econômica, entendeu? E reduz a aparência de liberalidade. Esse é justamente o tipo de racionalidade prática destacado no julgamento do Tribunal de Justiça. Essa decisão que nós analisamos hoje do Tribunal de Justiça deixa uma mensagem muito clara. A distribuição desproporcional de lucros continua sendo juridicamente possível, mas ela não pode ser usada de forma automática, ainda mais diante da reforma da renda, tá? Não é uma questão automática, genérica e mal documentada, especialmente hoje nas tão constantes holdings familiares. Hoje o que separa uma operação legítima de uma autuação por ITCMD é muitas vezes a capacidade de demonstrar um critério objetivo, um propósito negocial, uma coerência societária, uma consistência contábil e principalmente uma prova documental robusta. Esse julgamento recente que analisamos hoje mostra que a mera autorização contratual não basta. Sem justificativa negocial idônea, a operação pode ser tida como doação disfarçada. Então, se você tem hold familiar, se você está pensando em reorganização patrimonial, ou se você já utiliza a distribuição desproporcional de lucro como ferramenta de planejamento, esse é o momento de você revisar essa estrutura com profundidade. Porque em direito tributário, muitas vezes o problema não está no que foi feito, está em como foi feito e por que foi feito e como isso pode ser principalmente provado. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem tem empresa, holding ou planejamento patrimonial e acompanhe, porque aqui eu trago análises práticas de casos reais e decisões que afetam diretamente o patrimônio e a estratégia empresarial no Brasil. Um abraço a todos.